Olá, Diálogos, qual caminho seguir? Nós falamos no último programa sobre a marca registrada do Papa Francisco, Igreja em Saída. Então vamos continuar hoje tratando deste belo tema, porque ele é fundamental nestes tempos em que vivemos a sinodalidade. No último Diálogos, nós falamos de alguns elementos importantes da Igreja em Saída. História como lugar da saída missionária, povo como lugar da saída missionária, pobres como lugar e razão da saída missionária. E hoje nós continuamos, e lembrando que estamos vivendo uma cultura pós-moderna que nos mostra um ser humano diante de múltiplos paradoxos. E percebemos, um ser humano sedento de transcendência, porque o ser humano está sempre em busca de algo. Por isso, cultura como lugar da saída missionária. Evangelizar na cultura, levar o Evangelho às culturas, levar de tal modo que o Evangelho possa dialogar com a cultura e não simplesmente colocar a famosa frase que facilmente se escuta: não pode isso, não pode aquilo, está errado isso, está errado aquilo. Evangelização se dá no anúncio claro das opções que podem dar respostas ao homem e à mulher e a partir da cultura que eles vivem. Outro ponto, política como lugar da saída missionária. Falar em política em tempos de radicalização é mexer num vespeiro, mas a política constrói a possibilidade de se dar ao ser humano condições melhores. Para quê? Para que eles possam desempenhar bem a sua missão e, mais ainda, de que os seres humanos possam viver dignamente como convém aos filhos e filhas queridas de Deus. Deus quer que seus filhos e filhas vivam com dignidade. Por isso, necessário se faz um olhar ético para o contexto histórico em que se debate a pessoa no auge da história. Importante os cursos de formação política que a Igreja tem e tem condições de oferecer à sociedade para formar pessoas, para estarem capacitadas que possam se entregar à sua vocação política. E não esqueçamos, tudo é político, mesmo que o político não seja tudo. Outro ponto, periferia como lugar da saída missionária. Para evangelizar é preciso sair de si mesmo, ir para as periferias, não só as geográficas, como principalmente as periferias existenciais. É ir mais para lá para achar respostas que ajudem o ser humano a ser mais humano. Outro ponto, criação como lugar da saída missionária. A evangelização com a comunhão universal. Para que haja uma evangelização integral, importante resgatar o cuidado com a casa comum. Importante salvar a casa comum. Sem ela não existe o ser humano. E como nos diz Paul Collier, a modernidade é tão complexa que não a compreendemos. Precisamos aprender por meio de experiências, tentativa e erro. Significa que o futuro não está pronto e não existem receitas prontas que podem dar certo. Existem algumas intuições e essas vêm diretamente do Espírito Santo, como, por exemplo, as que percebemos no documento de Francisco, Evangelii Gaudium, que nós traduzimos acima deste jeito. Mas a realidade é muito complexa e precisamos fazer as experiências e que essas experiências, ao serem aprofundadas, repetidas, possam achar o verdadeiro caminho. Importante é a gente tentar sempre, nunca desanimar. E é preciso acreditar e querer ser uma igreja em saída, uma igreja missionária. Viemos de uma prática pastoral secular, em que a igreja era o único ponto de referência da cultura. Mas não estamos mais nessa época. Ela passou. Não estamos mais na cristandade. Hoje, mais do que nunca, somos pessoas que produzimos cultura. E quem produz cultura é preciso ser ouvido. É preciso que nós tenhamos uma mudança de mentalidade, uma mudança de pastoral. Por isso é preciso mais comunicação, mais diálogo para uma evangelização sempre presente. Tchau para você.